Play nos Audiobooks apresenta Bilionários, o que eles têm em comum, além de 9 zeros antes da vírgula, de Ricardo Jeromel. Inscreva-se no canal, então coloque seu fone de ouvido que a leitura já vai começar. Bilionário gosta mais de ganhar do que de gastar. O verdadeiro prazer está em construir, não em ter. George Joseph, bilionário que afirma usar os mesmos ternos há mais de 25 anos. Pergunte-se, no que você faria se acumulasse $1 bilhão? Você iria à praia, colocaria os pés para cima e viveria à sombra de um coqueiro? Se a resposta for, com $1 bilhão no bolso, eu nunca mais trabalharia, desculpe, mas desista de se tornar bilionário. Não é a acumulação de capital o que realmente motiva os bilionários. Torrando $100 mil por dia, sem comprar nenhum ativo que tenha algum valor duradouro, participação em empresas, imóveis, carros, lanchas etc., você vai gastar $3 milhões por mês ou $36 milhões por ano. Ou seja, nesse ritmo, em aproximadamente 30 anos a fortuna de $1 bilhão seria desperdiçada. Com $500 milhões, você pode gastar $50 mil por dia durante 30 anos. Os ricos motivados apenas por dinheiro geralmente são capazes de fazer estas contas, então decidem parar de trabalhar antes de se tornarem bilionários para se dedicar integralmente a gastar sua fortuna. Um executivo do mercado financeiro revelou à revista Exame em 1998, para Jorge Paulo Lema: trabalho é diversão. Ele não trabalha pela chegada, mas pela viagem. Naquela época, a fortuna do suíço brasileiro, que hoje é o homem mais rico do Brasil e da Suíça, ainda era uma fração de sua fortuna na lista de bilionários de 2014 e $19,7 bilhões. Se você não sente prazer nos esforços do dia a dia e conta as horas para a chegada do fim de semana, é melhor rever sua atividade profissional, pois claramente não é assim que a maioria dos bilionários alcança o topo. Se a sua motivação é enriquecer para deixar de trabalhar, há grandes chances de que você esteja na estrada errada. Segue a dica de Dale Oak, fundador da empresa de cartões de crédito Visa: o dinheiro não motiva nem as melhores pessoas, nem o melhor nas pessoas. Não há atalhos para o sucesso. Malcolm Gladwell, autor de diversos best-sellers, entre eles Fora de Série e Outliers, que explica por que para ter sucesso é preciso se dedicar de corpo e alma durante anos ao mesmo projeto. A tese central do delicioso livro de Gladwell é de que, para chegar ao topo em qualquer área, são necessárias no mínimo 10 mil horas de alta dedicação em um determinado tipo de trabalho. Para chegar a essa conclusão, Gladwell estudou a vida de diversas pessoas que chegaram ao topo de suas profissões. O autor afirma que os bilionários Bill Gates e Paul Allen, cofundadores da Microsoft, estudavam em um colégio elitista que já providenciava acesso a computadores em uma época que pouquíssimas universidades no mundo tinham as tais máquinas. Ainda adolescente, Bill Gates costumava acordar no meio da madrugada, pular a janela da casa de seus pais e correr para o colégio para passar tempo no computador. O homem mais rico do mundo só chegou ao topo por ter passado mais de 10 mil horas desenvolvendo softwares, em um período em que poucos tinham acesso a computadores. Após a agradável leitura dessa obra, será difícil não condenar à morte os conceitos de que o que leva as pessoas ao topo é algum tipo de dom ou talento natural. Outro exemplo que reforça a teoria das 10 mil horas de trabalho: os Beatles. Em 1960, enquanto ainda eram uma banda de rock desconhecida e composta de adolescentes no ensino médio, os Beatles foram para Hamburgo, na Alemanha, para tocar nos bares locais. O grupo era mal pago, a acústica era terrível e o público-alvo constantemente mostrava-se insatisfeito. Então, como os Beatles lucraram com a experiência em Hamburgo? Acumulando horas de trabalho. À medida que o grupo melhorava suas habilidades, o público exigia mais apresentações e mais tempo de palco. Segundo Gladwell, em 1962, eles já estavam tocando 8 horas por noite, 7 noites por semana, e em 1964, ano em que o grupo estourou no cenário internacional, os Beatles já tinham realizado mais de 1.200 concertos. Para comparar, a maioria das bandas de hoje não se apresenta 1.200 vezes em toda a sua carreira. Repito, não há atalhos. Durante 2 anos, os Beatles tocaram 8 horas por noite, 7 dias por semana. Será mais fácil chegar ao topo se você trabalhar com algo que goste de fazer.
Se você estiver tão enamorado com a sua profissão que tenha dificuldade em fazer alguma outra coisa, será mais fácil acumular as tais 10.000 horas. Durante um discurso de formatura na Universidade de Stanford, em 2005, o bilionário Steve Jobs, fundador da Apple, disse: "Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu iria querer fazer o que estou prestes a fazer hoje?" Se a resposta for não por muitos dias seguidos, sei que preciso mudar algo. Vou colocar dessa forma: se o seu compromisso com a sua paixão termina todos os dias úteis às 5 da tarde, você vai ter dificuldade em acompanhar os competidores que encontram verdadeiro prazer em suas atividades profissionais. Não apenas a plena dedicação ao trabalho, mas também a aversão aos gastos frívolos são pontos em comum entre a grande maioria dos bilionários. O bilionário brasileiro Marcel Telles, sócio do homem mais rico do Brasil e um dos donos do Burger King, Heinz Ketchup, Cerveja Brahma, Budweiser e muitas outras marcas, é conhecido pela seguinte máxima: custos são como unhas, temos de cortar sempre, se não cortarmos, não vão parar de crescer. Os bilionários respeitam cada dólar que tem nas suas contas e carteiras. O dinheiro pode até ter sido o Deus elegido por muitos bilionários, mas eles não mostram sua adoração pagando muito caro por qualquer produto ou serviço simplesmente por terem os fundos disponíveis. Bilionário mostra sua adoração acumulando, não gastando. Em contrapartida, há muita gente que está longe dos bilhões, mas gosta de ostentar e parece até ter certo prazer em mostrar aquilo que logrou adquirir, mesmo que para manter o item, símbolo da ostentação, precise deixar um saldo bancário beirando o negativo. Essa irresponsabilidade com o dinheiro não é um traço comum entre os bilionários. O segundo americano mais rico, Warren Buffett, é notório por seu estilo de vida simples, apesar de sua fortuna pessoal ter chegado a mais de 65 bilhões de dólares em 2014. Ao analisar o estilo de vida do ricaço, cairá por terra o estereótipo de que bilionário passa o dia bebericando champanhe e degustando caviar em sua mansão cinematográfica com pias de ouro nos banheiros e corredores cobertos por mármore. Lembre-se, a absoluta maioria dos bilionários passa a maior parte dos seus dias trabalhando. Filho de um operador do mercado financeiro de Nebraska, Warren Buffett é fiel às suas raízes e ainda mora na mesma casa que comprou em 1958 por $31.500, dirige o próprio carro e que não é nenhum Rolls-Royce e costuma comer em restaurantes baratos de Omaha, como Gorat's, onde o seu prato favorito é o filé acompanhado de batatas fritas e Coca-Cola de cereja. Detalhe: a refeição completa sai por menos de $40 e eu não ficaria surpreso se ele tivesse e usasse algum desconto especial por ter ajudado o restaurante a ficar famoso. Chama atenção também a maneira frívola com que Warren Buffett educa seus 3 filhos, Suzy, Howard e Peter. Desde cedo, Warren incentivou sua prole a focar em descobrir suas paixões e mudar o mundo, ao invés de nutrir desejo por grifes e carros esportivos. Buffett revelou em uma entrevista a Carey Dolan, minha chefe na Forbes: "Meus filhos tiveram uma criação bastante normal. Quero dizer, nós só moramos em uma casa principal que tive durante a vida toda e que comprei em 1958. Portanto, eles não nos viam mudar para casas cada vez mais luxuosas e não voavam em aviões particulares. Iam de ônibus à escola. Todos os membros da família Buffett em Omaha cursaram o ensino público. Eles frequentaram a mesma escola que a mãe deles tinha frequentado, inclusive no ensino médio. O filho mais novo de Warren Buffett, Peter, diz que não sabia que seu pai era um multibilionário e só veio descobrir graças à repercussão da primeira lista de bilionários da Forbes em 1987. Foi nessa época que descobrimos quanto dinheiro nossa família tinha. Não estou brincando. Foi quando eu tinha 20 e poucos anos que minha mãe e eu conversamos em algum momento, porque lá estava ele nessa lista da Forbes. E nós rimos daquilo porque achamos engraçado, uma surpresa mesmo. Contudo, todo mundo passou a nos tratar de modo diferente, recorda Peter. Foi uma mudança fascinante, embora não muito grande, porque não vivíamos naquele mundo ou num contexto cultural onde se exibisse muita riqueza. Nossos amigos ficaram tão surpresos quanto eu, conta o filho de Buffett. Nessa época, completa Warren, seus filhos já estavam crescidos e sabiam quem eram seus verdadeiros amigos. E os amigos eram amigos porque gostavam deles, e não por serem os riquinhos do bairro ou coisa do gênero, conta Buffett.
Resultado de criar o filho sem infinitos privilégios, Peter tornou-se músico e autor do livro A Vida é o que Você Faz dela, que ficou em primeiro lugar na lista dos mais vendidos do New York Times e já vendeu mais de 1 milhão de cópias em mais de 15 idiomas. No livro, o filho do bilionário diz que a única herança real transmitida pelos pais foi a seguinte filosofia: construir o seu próprio caminho na vida. É um credo que lhe permitiu seguir as próprias paixões, estabelecer a própria identidade e colher os próprios sucessos. A sociedade de hoje, observa Peter Buffet, começou a substituir uma ética de trabalho por uma ética de riqueza, antepondo a recompensa ao processo. Confundimos privilégio com acumulação material, caráter com validação exterior. Claramente, Warren Buffett gasta a maior parte do seu tempo trabalhando e não mostra nenhum interesse em ostentar sua fortuna. Na biografia, que deveria ser obrigatória, de Buffett, A Bola de Neve, Warren Buffett e o Negócio da Vida, revela-se de maneira quase surreal como o bilionário sempre deu valor a cada centavo. Kay Graham, sua melhor amiga, lhe pediu 10 centavos emprestados para dar um telefonema. Buffett deu a ela uma moeda de 25 centavos e depois correu para pegar o troco. Mesmo que Buffett tenha pavor em gastar dinheiro, no capítulo 6 você vai descobrir onde ele gasta a maior parte da sua fortuna. Buffett não é o único bilionário com aversão a despesas. Os irmãos alemães Carl e Theo Albrecht fundaram a loja de varejo Aldi e se tornaram bilionários vendendo artigos mais baratos do que os concorrentes. Criados por uma lojista e um pai que trabalhava em minas de carvão, eles continuam fiéis à visão de frugalidade e valorizam cada centavo, tanto nos negócios como na vida pessoal. Theo foi sequestrado por 17 dias em 1971. Ao ser liberado, ele tentou reivindicar os milhões gastos no resgate como uma despesa de negócios, para pagar menos impostos. O bilionário brasileiro Abílio Diniz também foi sequestrado no final da década de 1980. Em 2013, foi amplamente divulgado na imprensa brasileira que os gastos mensais com segurança de Diniz e sua família eram de cerca de 30 milhões de reais. De acordo com a imprensa brasileira, mesmo que Abílio tivesse uma fortuna pessoal superior a 3 bilhões de dólares, quem pagava essa conta era o Grupo Pão de Açúcar. Há 1.645 bilionários na lista da Forbes de 2014 e não são todos que mantêm um estilo de vida espartano. Obviamente, alguns bilionários adquiriram artigos de luxo excessivos e uma minoria dedica-se mais em gastar suas fortunas do que em trabalhar. Seguem alguns exemplos. O inglês Richard Branson, dono da Virgin Group, comprou a ilha Necker Island, situada próximo ao Havaí, quando tinha 28 anos. Truett Cathy ficou bilionário graças a uma rede de fast food de frango e pagou $250 mil para comprar o Batmóvel usado no filme Batman Returns de 1992. Steve Cohen, conhecido banqueiro bilionário de Wall Street, pagou $137,5 milhões no quadro Uma em Terceira do artista Willem de Kooning. O mais célebre bilionário Gastão é Stewart Haar, que se refere a si mesmo na terceira pessoa como o Steve Haha e também o The Number One King of All Fun, ou em tradução livre, o rei número 1 de toda a diversão. Ele diz que trabalhou 42 anos no negócio de distribuição de produtos farmacêuticos herdado do pai e transformou a pequena empresa familiar em um gigante do setor. Quando Steve já tinha mais de 60 anos, vendeu a empresa, tornou-se bilionário, separou-se da esposa, e agora se dedica ao que considera diversão, de muitas festas, viagens, restaurantes caríssimos, ou seja, um estilo de vida ou alta sociedade. A maior parte da fortuna de Haha está em ativos líquidos, como dinheiro em espécie. O rei número 1 de toda a diversão o convida amigos ou para viagens ao redor do planeta e constantemente posta fotos com celebridades, como Leonardo DiCaprio, Alicia Keys, Andrea Bocelli e Paris Hilton. Haha usa uma capa de celular com a frase We Love Ibiza, ilha na Espanha conhecida como a capital mundial de música eletrônica. A vida de Steve Haha me fazendo lembrar do protagonista de O Grande Gatsby, clássico livro de Fitzgerald escrito em 1925, tanto a exacerbada simplicidade de Warren Buffett, que nem coloca os filhos em colégios privados, quanto o anseio de Haha em o curtir a vida e passar tanto tempo com pessoas que muito provavelmente não desfrutariam de sua companhia se ele não fosse rico, são dois extremos e duas exceções. O fato é que a maioria absoluta dos 1.645 bilionários segue trabalhando diariamente, mesmo tendo uma fortuna pessoal superior a $1 bilhão.
Uma explicação científica para o fato de que bilionários seguem trabalhando vem do matemático Gary Becker, criador da teoria de alocação do tempo, que trata basicamente do paradoxo entre trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, porém ter menos tempo para descansar e gastar esse dinheiro. Segundo este ganhador do Prêmio Nobel de Economia, o tempo de trabalho é um produto de mercado, e sugere que quanto mais dinheiro você ganha, maior a probabilidade de você trabalhar mais. Se você não está envolvido em atividades de trabalho, então há um custo para a alternativa de se passar o tempo. Mesmo que você entenda as consequências negativas de ser viciado em trabalho, você tem a tendência de continuar, pois o custo de o não fazer nada é muito alto. Hoje em dia, com a opção de trabalhar de qualquer lugar e a qualquer hora, nunca foi tão fácil trabalhar tanto. Vale observar que é extremamente improvável tornar-se um bilionário sem abrir mão de outras áreas da própria vida. Em resumo, deve haver algum tipo de desequilíbrio de alocação de tempo. Chamar de desequilíbrio talvez não seja o mais correto, pois, muitas vezes, a pessoa sente-se em equilíbrio apenas com uma vida desequilibrada. Quando você coloca um objetivo na sua vida, pode suportar qualquer coisa, disse o bilionário brasileiro e fundador da Amil, Edson Bueno, que personifica como ninguém o primeiro mandamento, de que para ser bilionário tem de gostar mais de ganhar do que de gastar. Perfil, Edson Bueno. Trabalhar é bueno. Edson Bueno personifica nosso primeiro mandamento. O que você faria se colocasse no bolso $1 bilhão? Viveria de sombra e brisa em alguma praia paradisíaca? No fim de 2012, ele embolsou muito mais do que $1 bilhão com a venda da Amil, maior operadora de planos de saúde do Brasil, e ainda manteve a participação e o cargo de presidente na empresa que ele fundou. O bilionário de 70 anos ainda tem outros ativos, como participação na DASA, uma das maiores redes de laboratórios do Brasil, e é dono de diversos hospitais. Em 2014, a Forbes estimou sua fortuna pessoal em $2,8 bilhões. Mesmo se Edson torrar $100 mil por dia, ainda vai levar mais de 76 anos para gastar sua fortuna pessoal. Apesar de ser um dos homens mais ricos do mundo, Edson me contou que continua sendo a pessoa que mais trabalha na empresa e que sempre foi workaholic. Em entrevista a Silvana Casey, vice-presidente executiva da Cato, Bueno já havia afirmado: quando estava começando a Amil, eu trabalhava 72 horas por semana em média. Tive perda total de 3 carros por causa de acidentes, pois, ao retornar para casa, dormia ao volante de tanto cansaço. Entrevistei Edson de Godoy Bueno em um sábado, durante uma conferência sediada pelo LEAD, empresa fundada por João Dória Júnior que organiza eventos para conectar empresários do mais alto calibre, empreendedores e líderes de multinacionais. Naquele sábado, Edson disse no seu discurso de abertura: quase não vim ao evento. Saí muito tarde da reunião de diretoria e achei que fossemos nos reunir no sábado também. Que bom que não perdi a chance de vir aqui conhecer tanta gente que realizou tanto, espero aprender muito com vocês. É inspirador ver alguém que conquistou tanto, mas mesmo assim mostra não se sentir superior aos outros mortais. Eu, provavelmente, não acreditaria com tanta convicção se o bilionário apenas me contasse que sua filosofia para o sucesso inclui acreditar que oportunidades são onipresentes, que ele pode e deve aprender o tempo todo com todos e que se esforça para sempre manter os olhos e ouvidos abertos. Mas ele provou com seu comportamento. Vera sábado e Edson estava atrás de conhecimento e negócios. Durante todas as palestras, fez muitas anotações em uma caderneta de mão, manteve os olhos brilhantes como os de uma criança, e, ao final de cada palestra, levantou a mão para questionar os palestrantes diversas vezes. Por exemplo, Edson contou que ficou impressionadíssimo com a palestra sobre novas tecnologias de Gustavo Caetano, jovem mineiro fundador da Sambatec, e escolhido pelo Massachusetts Institute of Technology, MIT, uma das universidades mais prestigiadas e poderosas do mundo, e como um dos inovadores mais importantes do Brasil com menos de 35 anos. Caetano impressionou ao público ao explicar como o Facebook, fundado em 2004, tornou-se uma empresa com maior valor de mercado do que a Ford, fundada em 1903. Caetano me confidenciou que Edson o abordou e perguntou quando eles fariam algum empreendimento juntos, lhe deu seu cartão de visitas e pediu ao jovem mineiro para entrar em contato com alguma ideia. Edson de Godoy Bueno quebra paradigmas sobre bilionários. Não é necessário nascer em uma família rica para se tornar bilionário.
A mãe de Edison, Leontina, era dona de casa e semi-analfabeta e seu padrasto era motorista de caminhão. Nascido e criado em Guarantã, no interior de São Paulo, Edison chegou a trabalhar como engraxate para ajudar nas contas de casa. Ainda hoje, o bilionário guarda a caixa de engraxate e até chega a mostrá-la em um de seus vídeos institucionais para motivar seus colaboradores. Não é necessário tirar boas notas na escola para se tornar bilionário. Edison repetiu a quarta série do primário por 4 vezes, hoje considerada quinto ano do ensino fundamental. De fato, em 2014, entre os 400 indivíduos mais ricos dos Estados Unidos, mais de 15% deles nem terminaram a faculdade. Apesar do começo problemático, Edison não faz parte do grupo de bilionários sem diploma universitário. No começo da adolescência, Edison sofreu um acidente e desmaiou. Acordou na bela casa do médico da cidade, Dr. Moacir, e ali, aos 14 anos, resolveu que queria se tornar médico. Mudou-se para a capital carioca para prestar vestibular na faculdade onde Dr. Moacir havia estudado, a conceituada Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Formou-se médico aos 28 anos pela UFRJ. Não é impossível tornar-se bilionário partindo do zero. Afundado em dívidas, o ponto de partida de Edison foi um número ainda menor do que zero. Nas suas próprias palavras, comprei minha primeira clínica como pobre compra as coisas, fazendo dívida. Dos 1.645 bilionários vivos, cerca de 66% construíram sua própria fortuna, 21% aumentaram uma fortuna considerável que receberam, e apenas 13% herdaram seus bilhões. Como alguém que repetiu a quarta série 4 vezes torna-se médico? Como um jovem recém-formado e imerso em dívidas torna-se bilionário? A fórmula de sucesso do Edison é baseada em clara visão de longo prazo com metas bem esclarecidas e mensuráveis, criatividade para se diferenciar, incessante busca pelo conhecimento, investimento pesado na formação de um time e muito, mas muito trabalho. Antes mesmo de se formar na UFRJ, Edison começou a trabalhar na Casa de Saúde São José, que estava praticamente falida e com dificuldades para pagar os encargos de seus funcionários. Após o 6º mês sem receber seu salário, Edison achou uma maneira de se tornar sócio. Faltavam 3 meses para ele receber o diploma da universidade e ele estava assumindo a maior dívida de sua vida. Edison revolucionou o quase falido hospital, e este primeiro empreendimento foi o embrião do Grupo Amil, que viria a ser a maior operadora de planos de saúde do Brasil. Em uma entrevista em 2008, Edison revelou como transformou a frágil clínica na maior maternidade em número de partos do estado do Rio de Janeiro. Em casa nunca teve refrigerante. Quando eu conseguia uma Coca-Cola, fazia um furinho na tampinha, chacoalhava e ia tomando devagar. No começo era só espuma. Aquilo podia durar uma semana. Por isso, quando abrimos a primeira maternidade, eu coloquei lá uma máquina de Coca-Cola e dava uma para quem vinha fazer exame pré-natal. Tinha fila para fazer o exame, só por causa da Coca-Cola. Edison também teve a ideia de deixar uma Kombi no pé do morro de uma favela, no Rio de Janeiro, para levar os pacientes à Clínica São José. Fornecer transporte grátis aos pacientes da classe social mais baixa foi uma jogada de mestre para garantir a clientela. Essa criatividade em oferecer pequenos serviços que o diferenciavam dos concorrentes já fazia parte do modus operandi do jovem. Por exemplo, quando estava trabalhando como engraxate, ao invés de ficar em praça pública disputando clientes com outros engraxates, teve a brilhante ideia de fazer uma espécie de engraxate delivery. Na cidadezinha onde morava, Edison batia na porta das pessoas de melhores condições financeiras com sua caixa de engraxate na mão e um grande sorriso no rosto. Acreditar e sempre investir no próprio negócio foi uma marca pessoal de Edison ao longo de sua escalada rumo ao patamar dos mais ricos do mundo. O dinheiro que ganhou na Casa São José foi usado para comprar a Somicol, que depois virou o Hospital de Clínicas Mário Leoni, que gerou caixa para a compra da Clínica Santa Rita, que gerou caixa para a aquisição da Clínica São Sebastião. Assim começou a empresa de serviços hospitalares, Eixo, e o jovem médico logo decidiu mudar o jaleco branco pelo terno de executivo. Apesar de sempre trabalhar muito, Edison sempre se dedicou em estar bem informado sobre o que acontecia no setor. Essa busca ávida por informação gerou diversos benefícios a ele. Lendo o jornal em uma tarde de domingo, Edison se familiarizou com a história do fundador da Golden Cross, Dr. Milton Afonso. No dia seguinte, inspirado pela matéria,
convocou reunião com seu pessoal para anunciar: vamos entrar no mercado de assistência médica para valer. Assim nasceu, em 1978, a Amil, no Rio de Janeiro. Ele já controlava cerca de 70% do mercado de serviços de saúde de Duque de Caxias, uma das maiores cidades cariocas, mas sua ambição não tinha limites. Esta passagem me faz lembrar do conselho do bilionário investidor americano Howard Marks, no livro The Most Important Thing, no qual ele sugere que devemos focar nossas atenções e energias em setores específicos, ao invés de querer sermos ases da macroeconomia. Tente pensar em Edson Bueno e em Marx ao abrir o jornal. Este episódio, do predestinado que mesmo nas horas livres mantém os olhos abertos em busca de oportunidades, deixa-me pensativo a respeito do que o bilionário vai armar com o jovem palestrante Gustavo Caetano, que ele conheceu na tarde em que conversamos durante o evento do LID. Também me faz lembrar de um popular ditado romano: a oportunidade é uma deusa careca, salva por um topete no topo da testa. Imagino que o penteado da deusa oportunidade seja parecido com o de Ronaldo Fenômeno na final da Copa do Mundo de 2002. A deusa oportunidade passa na sua frente e às vezes você está de olhos fechados. Mas mesmo quando a vê, só há uma chance de agarrá-la. Se deixar o topete escapar das suas mãos, depois será impossível fisgar a deusa oportunidade. Edson mostra este apetite por agarrar a deusa oportunidade pelo topete. Para ilustrar o crescimento exponencial da Amil, citamos a iniciativa de Edson Bueno em 2001, para celebrar as 3 décadas da empresa. Ele criou o slogan 30 anos em 5 inspirado nos 50 anos em 5 de Juscelino Kubitschek. Objetivo: dobrar o tamanho da empresa em 5 anos. A meta foi atingida um ano antes. Mas, como você pode imaginar, Edson não tirou o pé do acelerador e seguiu com objetivos agressivos e metas claras para todos. Em 2006, Edson não só introduziu o programa ao 35 anos em 5 para dobrar o faturamento novamente, como também apelidou 2006 como o ano em que a Amil conquistaria o Monte Everest e convidou o primeiro brasileiro a escalar o pico mais alto do mundo, Valdemar Niklevics, para fazer a palestra motivacional para os colaboradores. Em 2007, surgiu a oportunidade de fazer o Initial Public Offering (IPO) e a abertura do capital da empresa na Bolsa de Valores da Amil, e a empresa cresceu ainda mais com a entrada na bolsa, e Edson ficou ainda mais rico. Em 2006, a receita operacional da empresa era de 2,3 bilhões de reais. Em 2009, a Amil registrou 4,8 bilhões de reais. Ou seja, em apenas 3 anos, e 2 anos antes da agressiva meta, a empresa mais do que dobrou seu faturamento. Em um vídeo institucional após a venda da Amil, um colaborador da empresa revelou que Edson aparece dizendo: não vendi a Amil por causa do dinheiro. Já faz 30 anos que ganho mais do que consigo gastar. Apesar do crescimento do negócio que ele fundou e de seu espetacular enriquecimento pessoal, Edson repete várias vezes que não teria chegado onde chegou se não focasse em montar uma grande equipe. Ele diz que o diferencial para alcançar o topo é e sempre será o selecionar pessoas com potencial e treiná-las exaustivamente em busca de um sonho. Ele leva isso tão a sério que por muito tempo seu título no cartão de negócios não era presidente, e sim gerente de treinamento. Edson acredita e investe no poder da educação. Eu também incentivo todos os meus funcionários a estudarem muito, é um dos caminhos para fazer a diferença. Não importa se os outros não estão fazendo, temos de fazer a nossa parte. Os gregos costumavam dizer que, se correr atrás da deusa da fortuna, ela fugirá, ou porém, se cortejar a deusa da sabedoria com afinco e dedicação, ela se doará para você pouco a pouco. Então, a deusa da fortuna, ao ver que está conquistando a deusa da sabedoria, repentinamente aparecerá na sua vida e você terá grandes chances de conquistá-la. No clássico livro O Homem Mais Rico da Babilônia, escrito na década de 1920 que já vendeu mais de 2 milhões de cópias ao redor do mundo, George S. Clason IV revela parábolas da Babilônia sobre como enriquecer. Na minha favorita, um homem revela The Five Laws of Gold, do inglês, as 5 leis do ouro, e a primeira é: ouro vem de boa vontade e em quantidade crescente para qualquer homem que invista não menos de 10% do seu rendimento para criar potencial para seu futuro e o de sua família. Não perguntei ao Edson se ele conhecia esse ditado ou o livro de Clason, mas ele age como se acreditasse cegamente na importância da educação para enriquecer. Aliando o desejo de estar entre os melhores com o de aprender, Edson foi estudar em Harvard.
Ele fez o Owner President Management Program, OPM, destinado a presidentes de empresas. De lá, Edison afirmou ter saído com o firme propósito de ter a Amil nos Estados Unidos. O predestinado empreendedor disse: quando eu resolvo fazer alguma coisa, levanto, como e durmo pensando nisso. Você tem alguma dúvida de que ele alcançaria esse objetivo de maneira louvável? A Amil já era a maior operadora de planos de saúde do Brasil quando Edison decidiu que iria entrar no mercado norte-americano. Após conhecer a brilhante trajetória do bilionário brasileiro, eu apostaria que Edison encontraria um jeito de entrar pela porta da frente. A americanos da United Healthcare Group, UHG, maior empresa de saúde do mundo, estava querendo entrar no Brasil e almejava comprar parte da Amil. Palestrando no evento do LEAD, Edison revelou: quando começamos a negociar, a United Healthcare Group só queria comprar 20% da Amil, mas eu percebi que a empresa norte-americana não seria realmente dedicada a este projeto brasileiro, a menos que eles possuíssem uma participação maior. Eu decidi que iria vender 90% da Amil. Como estratégia de negociação, alguns bancos me disseram para mentir e dizer que eu tinha 2 outras ofertas. Decidi não mentir, mas consegui vender o sonho para a United. No fim das longas negociações, Edison dispensou intermediários, como é o costume em transações desse porte, e negociou diretamente com o manda-chuva da UHG. No fim das contas, a UHG comprou 30% da Amil de acionistas públicos e 60% de Edson Bueno e sua ex-mulher Dulce. Como parte do acordo, identificado pela imprensa internacional como o Projeto Samba, Edison reteve uma participação no capital da Amil, permaneceu como CEO da empresa que ele fundou, e ainda comprou 0,8% da UHG, tornando-se não só o primeiro estrangeiro a sentar no board, mesa de diretores, da maior empresa de saúde do mundo, como também o maior acionista individual da gigante. Sobre a United, Edison disse: quando comecei a estudar as companhias de seguros de saúde em todo o mundo, a empresa mais admirada nos Estados Unidos era, de longe, a United Health, que foi iniciada em 1977, apenas um ano antes de eu começar a Amil. Hoje, a United serve mais de 70 milhões de americanos e tem mais de 130 bilhões de dólares em receitas. Somente o setor de tecnologia da UHG emprega 14 mil pessoas e seria avaliado em cerca de 25 bilhões de dólares. O que esperar de Edson Bueno no futuro? Eu apostaria que o bilionário vai seguir trabalhando duro e continuar empreendendo e arriscando. Afinal, é isso que o mantém feliz e depois de certo momento, aquele em que a pessoa tem mais dinheiro do que pode gastar, não faz mais diferença. O que me interessa é meu trabalho, não vou parar.